quando eu penso que eu já escutei tudo de lindo entre eles, a gente tem o episódio 503. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriana Couto e este é o canal Divertidamente Entretenimento para falar de Sarete. Então, se você é fã, já deixa seu like, já se inscreva para acompanhar meus vídeos, que eu tô sempre aqui trazendo resumos e também análises sobre os episódios. Comente aqui embaixo se você tem alguma coisa que você gostaria de ver eu comentando ou alguma situação que você viu no episódio que você gostou. Então, bora. Eu tenho um roteiro aqui para não me perder e falar tudo que eu quero falar aqui nesse meu vídeo. E o episódio começa com o Orhun atendendo, o Orhun e a Hira, né, a Sarah, atendendo a Fifi ali no meio da rua, porque ela pensou que a Sarah tinha sido sequestrada. Então ela se deu conta que não tinha isso, né? Isso não tinha acontecido. Então ela disfarça, dizendo que tinha se confundido e viu um homem levando uma menina à força, né? E que se não fosse a Eilu, ela teria, né, teria sido pior. Então ela fala que a Eilu tá ferida, elas percebem que ela tá ferida. A Hira vai olhar, eles falam em ir para o hospital e falam em deixar a Sarah primeiro em casa. Então, já numa cena seguinte, eles estão no corredor ali aguardando os atendimentos da Fifi e da Eilu. E então, ela pede para ele relaxar. Fala que a Eilu só teve um pequeno arranhão e a Fifi estava bem. E ele fala, eu espero que sim. Uma situação estranha. Eu não quero que você se preocupe, mas a minha mãe pode estar tendo alucinações. Aí a Hira fala, não, mas se você acha que é pela confusão que ela fez, isso não deve ter acontecido, né? Essa é só uma preocupação sua. Ele fala, não, é porque o médico já tinha me avisado dessas possibilidades de alucinações. Então a doença pode ter avançado. Então ela fala para eles não pensarem nas coisas ruins para falar primeiro com o médico. O telefone toca, é o Erhan para informar que o ladrão até foi filmado, mas que eles não conseguiram alcançar, mas que eles estavam procurando assim também como a polícia. Então o Orhun fala para eles não perderem esse homem, né? Tipo, continuarem procurando. E aí sai uma enfermeira ou alguma médica do quarto, eles perguntam como que ela tá, eles falam que foram fazer um raio-x só por ter uma ideia de como ela estava, mas ela estava em condições boas no geral. Então eles entram no quarto da Fifi, a Fifi estava chorando, esconde as lágrimas, né, enxuga o rosto. O Orhun pergunta como ela está, ela fala que tá bem, que não foi nada, né? E mesmo assim, a Hira fala que eles estavam preocupados, né? Ela falou, não, eu só estava um pouco confusa sobre a Sarah, deu essa desculpa, né? Também falou para eles olharem para a moça, porque ela podia não estar muito bem, né? Se preocuparem mais com ela, a Eilu, para que eles também não ficassem tanto tempo ali com ela dentro do quarto do hospital. Também, antes, né, desse comentário da Fifi, ele pergunta se ela já tinha se confundido outras vezes e ela fala que não. Aliás, ela fala que sim, né? Ela começa a brincar como se ela estivesse confundindo ali, né? Tipo, quem é você? Onde você trabalha? Quem é essa mulher, né? Falando da Hira. Mas ela comenta assim, olha, não me trate como se eu fosse doida, né? Como se eu estivesse doida, né? Foi apenas uma pequena confusão. Então ela fala, né, para desconversar sobre a moça, né, que tá lá no outro quarto, a Eilu. Então eles vão para lá, né, encontram a Eilu lá no quarto, já tinha recebido atendimento e eles agradecem a ela por ter feito o que fez, por ter ajudado a Fifi, protegido, né? Ela comenta que elas são uma família de bom coração, uma família linda, e que ela só estava um pouco preocupada porque ela foi ajudar a Fifi, mas ela viu que a rua estava vazia, que não havia ninguém. Então o Orhun, ele viu, né, que na verdade a mãe não tinha visto nada na verdade, era só realmente
uma alucinação da parte dela. Então, numa outra cena, já de volta à mansão, eles já estão ali no quarto da Fifi, dando a medicação, né? E ela comenta que precisa ir no oftalmologista. Eu acho que também era uma questão mais para despistar, né? A Sarah entra, pergunta como ela tá, né? E a Fifi fala para ela não se preocupar. E a Sarah diz também que ela se preocupa, né? E dá um beijo na mão da Fifi. E a Fifi fala, olha, esse beijo já me fez bem. Então ela dá um carregador de celular para a Fifi não ficar entediada sem o celular, sem carga, conseguir falar com a senhora Nur, né? E a Fifi fala para ela trazer o Pondes, levar depois o chá mais tarde para elas tomarem chá. E então a Sarah sai do quarto e a Fifi fala, né, que é muito bom estar com a neta, com ele, né, que aquilo ali tudo é muito precioso. E eles olham a Fifi com uma certa preocupação. O olhar dos dois é de bastante preocupação. E ela fala, gente, não me olha assim, né? Eu tô bem. E então ele senta do lado da Fifi e fala que ele falou com o Dr. Kemal. E ela fala, então você descobriu? Ele fala, eu descobri. Ele está se referindo às alucinações que o médico disse que ela poderia ter. A Hira pergunta para ela se ela já está melhor e ela fala, né, que ela tá realmente, que eles estão preocupados, né? E o Orhun pergunta para ela por que ela não contou, né? E aí ela comenta que aquilo não é algo fácil de dizer. E a olhar para essas coisas, né, que elas pode piorar, é ainda mais assustador. E ela não queria ver ele triste de novo, então esse foi o motivo da Fifi esconder as condições que ela estava. Ele pede para ela não esconder mais sobre o desenvolvimento da doença e pergunta para ela se ela teve outras alucinações. Então ela comenta sobre o jardineiro, que era muito real, que ela achou que tinha sido contratado. Então na conversa com a Berrier, ela descobriu que aquilo não era de fato uma realidade, que ela estava alucinando e que aquela tinha sido a primeira vez. E ela então foi ao hospital, falou com o senhor Kemal, que passou algumas medicações para ela, né? Então aconteceu a situação da Sarah ser sequestrada. Então foi a segunda vez e ela comenta que era muito real. E então o Orhun fala que, né, fala para a Fifi assim, você sabe que a gente está do seu lado, não sabe? Em qualquer situação. E aí a Fifi fala, sabe o que é mais difícil? Estando tão perto de você numa situação tão bela, o meu cérebro me trai e me separa de você novamente. Isso é o que mais entristece a Fifi. E ele diz para ela que nada pode separar eles. Noutra cena, o Orhun está do lado de fora da mansão, pensativo. Vem a Hira, dá um abraço nele. Ela sabe que ele está chateado, está triste. E ele fala para ela, né, depois que eles terminam o abraço, que ele gostaria que ela dissesse que vai passar, que aquilo tudo vai passar. E aí ele ainda continua, é muito difícil não encontrar uma solução. Afinal, né, gente, a Fifi não tem mais um tratamento que faça ela ficar boa, regredir disso, e nem fazer uma cirurgia, né, para um possível tratamento. Ela realmente vai ter uma evolução somente de piora da doença dela. E a Hira, né, pergunta para ele assim, você está ciente disso? E aí, gente, a Hira fala uma coisa tão linda para ele. Ela fala, né, com o coração, que até dividir as dificuldades e as tristezas com a mãe dele tem um certo encanto. Ela comenta assim, pense nos velhos tempos, quando havia parede entre vocês. Agora ela pensa em nós e nós pensamos nela. Eu li isso num livro. A melhor parte das viagens é o reencontro. Gente, olha que coisa mais linda que a Hira falou para ele. Eu achei de uma sensibilidade, de uma sabedoria.
mesmo tendo citado uma parte de um livro, o quanto aquilo ali, né, dizer aquilo ali naquele momento era importante. E ela comenta ainda: mesmo que sua mãe se afaste de nós, ela sempre voltará para nós no final de cada jornada. E aí ela voltará para sua família. E nós sempre estaremos esperando por ela, onde quer que ela vá. Então ele dá um sorriso ligeiro assim no rosto, né? Ele ainda tá triste, mas aquilo ali deu uma beleza, né, pro coração dele, né, com aquilo que ele acaba de escutar, como assim, como um consolo mesmo para ele. E então ele segura o rosto dela com as mãos e faz, né, de uma forma bem carinhosa, e ele fala para ela, gente, assim: você é meu caminho, minha jornada, minha guia, você é meu tudo. Você sabe disso, certo? Todos os meus caminhos levam até você, todos os encontros. E ela responde para ele: meus caminhos também me levam para você. Ah, gente, isso para mim assim é um encontro de almas. É um coração falando para outro coração. É muito, muito lindo. Muito, com uma sensibilidade enorme, assim, inclusive do autor, né, de trazer dessa maneira, nesse momento, né, o Orhun vivendo um sofrimento, uma tristeza e esse consolo vindo da parte da Hira. Então, depois que eles se falam isso, eles se abraçam demoradamente e essa cena termina. Então, na cozinha, a Berrier tá ali preparando alguma coisa e a Elu quer fazer algum serviço, quer ajudar de alguma maneira. E ela fala: não, vai descansar, você fez algo importante hoje ajudando a Fifi, né? Ela fez o que ela tinha, ela, né, fez o que tinha que fazer e que não se comparava, né? A Elu falou que ela disse que ela tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, mas nada se comparava à bondade do senhor Orhun, né? E ela falou que queria muito poder já estar no emprego para comprar um presente para retribuir essa gentileza da parte deles. E ela esperava que isso fosse feito o mais rápido possível. Então, o Orhun e a Hira chegam na cozinha e falam que não estão procurando uma casa nem um emprego para ela. Ela fica olhando assim, ele fala: porque a partir de agora, essa é sua casa e esse é seu emprego. E aí, a Hira comenta que eles estavam procurando alguém, né, para ajudar nas tarefas domésticas e não podia encontrar ninguém mais confiável do que ela. Então, ela agradece os dois. Ele diz que não precisa agradecer, que quem tem que agradecer é ele, porque a Fifi podia não estar bem aquela hora e tudo aconteceu também graças a ela. E então, gente, num outro momento, a Fifi tá no quarto dela sozinha e ela tem de novo a alucinação, o jardineiro entrando pela porta. Ela manda ele sair, que ele não é real e que ela vai ficar bem, né? Tipo, já angustiada ali, enxergando o jardineiro. E ele fala para ela que ele conhece ela, que ele conhece até os pensamentos dela, que ela tem medo de machucá-los, né? O Rum, a Hira, a Sarah, enfim, a família. E que se ela estiver delirando, que ela pode achar que a nora dela é uma pessoa má e empurrar ela pela escada, né? Então, que ela tem todo esse medo, né? Que aquilo ali como se fosse já um raciocínio da própria Fifi falando para ela mesma através do jardineiro. Então, ela fala, né, também que poderia machucar a Sarah e tudo mais. E aí a Fifi manda ele se calar, manda ele sair, né, para ele sair fora, para ele não ficar ali, que ele não é real. E aí de repente ela olha e ele sumiu. À noite, a Elu de novo diz que quer ajudar. A Berrier fala para ela, né, não se preocupar por causa do braço. E então a Elu fala que tá tudo bem e ela pergunta para quem é aquele chá, se era para a Fifi. Ela falou que era, perguntou se podia levar como forma de treinamento.
Então a Berrier diz que sim, ela leva a bandeja até a sala. A Fifi acha estranho a presença da Elu ali levando o chá e, né, também mostrou preocupação por ela, pelo que ela tinha feito naquele dia. Ela falou, não, o senhor Ohum me contratou, então eu quero poder ajudar. E como a Berrier tinha esquecido de trazer os remédios, ela vem até a sala e a Fifi pergunta para a Berrier onde que eles estão, né? O Ohum e a Hira. Ela fala que eles estão no quarto contando historinha para Sarah. E ela pede para avisar para eles que ela quer falar com eles quando eles terminarem. Então, numa outra cena, eles entram pela sala, senta cada um ao lado da Fifi, né? Um de cada lado. E ele pergunta, você me chamou, mãe? Aconteceu alguma coisa? Ela diz que sim. E então, ela fala que tomou uma decisão, que é boa para todos. Ela diz que o tempo agora corre diferente para ela e que ela quer fazer algo por ela enquanto ela pode, né? Enquanto ela tem a lucidez. Então ela fala, Ohum, meu filho, eu encontrei uma casa de repouso muito boa. E os dois mostram, né, surpresa com aquilo que a Fifi falou. E aí ela comenta, a casa é grande, tem uma área verde, você sabe que eu amo, tem vista para o mar, médicos e enfermeiros 24 horas por dia. E ele fala, é mesmo? Está dizendo que é uma vista linda, maravilhosa? E aí ela fala, quando eu digo que é uma casa de repouso, ela não está se preocupando exatamente com o aspecto físico da casa, mas que é um lugar que tem uma qualidade elevada, é um lugar seguro, né? E a Hira, né, ela tenta dizer algo, né, mas ele continua assim. Ah, então eles têm instalações sociais? Então ele está querendo saber sobre essa parte de socialização para a Fifi, né? E a Hira com a cara de preocupada com aquela conversa acontecendo, né? Como se ele tivesse também aceitando a conversa da Fifi, né? E ela fala assim, olha, tudo foi pensado para deixar os pacientes confortáveis. Tem sala de cinema, jardins de lazer, uma atividade diferente por semana. É um lugar muito bom. Enquanto eu estiver lidando com essa situação, as enfermeiras estarão lá cuidando de mim. E eu também terei a oportunidade de socializar com meus colegas. E então o Ohum diz, pelo que eu pude perceber, parece que é um lugar de um nível muito alto. Eles pensaram em tudo. E a Hira aflita com aquela conversa acontecendo, né? Tipo, não é possível que o Ohum vai deixar isso acontecer, né? E ele fala, parece muito atraente, mas está faltando algo. Tem tudo lá, mas não estamos lá. Então a Hira começa a entender para onde o Ohum vai levar essa conversa. Ele fala, Sarah, Hira, eu, ninguém que te ama está lá. Então a Fifi começa a ficar triste, né, chorar e fala assim, mas eu vou ficar bem lá. Pensando logicamente, eu tenho que fazer isso. Amanhã, no dia seguinte. Então ele interrompe: não, não vai ser nada bom para você estar lá. Você sentirá a nossa falta e nós sentiremos falta de você também. Você acha que permitiria isso quando eu acabei de reatar com você? E ela falou, só que ela continua chorando. E ele fala, eu sei que você tem medo de nos machucar, mas também, ao mesmo tempo, compartilhar isso é bom. Eu não vou deixar você ir a lugar nenhum. Então a Fifi continua chorando. E aí volta, né, de novo para a cena deles, né, continuando essa conversa. A Hira fala assim, não chore mais. Por favor, não se preocupe tanto. E a Fifi diz que não quer ser um fardo para ninguém cada dia mais. E Ohum diz para ela, eu não vou deixar você nos deixar. E a Fifi fala, você tem que deixar, Ohum. E ele fala, você não pode me dizer e o que te leva a pensar dessa maneira? E ela fala, e se eu não conseguir distinguir a realidade
da ilusão. E então a Hira ela olha para o Orhun para ver o que ele vai dizer, né, diante do que a Fif tinha acabado de falar. E ela fala: se eu achar que você é uma pessoa má, e se eu te machucar, eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar. E ele diz para ela: você nunca poderá nos machucar, você sabe por quê? Por quê? Ela pergunta. Porque, olha, o seu primeiro pensamento é nos proteger. Então a Hira dá um sorriso, porque nós te amamos e você também nos ama. E eu não vou deixar você ir a lugar nenhum, porque você é a nossa mãe. Não importa o que você sonha. Então aqui ele já pega aquilo que a Hira falou com ele mais cedo. Não importa onde quer que você vá, estaremos esperando por você sempre ao seu lado. Vamos segurar a sua mão enquanto esperamos que você volte para nós. Você entendeu? Gente, eu confesso para vocês que nessa hora eu já estava derramando muitas lágrimas, chorando horrores, porque foi uma cena que me tocou muito. E até toca um pouco a minha realidade também. Eu precisei do lencinho, gente, para enxugar minhas lágrimas. E então a Hira diz: o Orhun está certo, mãe. Então ela sorri para ela, a Fifi fala: você não pode ir a lugar nenhum, porque nós estaremos sempre com você. E a Fifi, né, ficou muito tocada com o que ela acabou de escutar, né, da Hira chamando ela de mãe, né? Essa palavra mãe, gente, tem um significado muito especial, porque é a hora que a Hira também acolhe ela como mãe, embora já tenha demonstrado isso, né? A expressão da palavra mãe tem todo esse valor, né? Essa ligação de amor que o coração da Hira já tem com ela. E então ela acolhe como mãe, ela acolhe como filha, né? E aí então a Fifi chama ela de filha outra vez. Ela fala, minha filha, né? Muito emocionada. Então elas se abraçam e assim esse episódio termina. Eu achei, gente, que foi um episódio extremamente lindo, com muita sensibilidade, muitas falas lindas, tanto da parte do Orhun para Hira e da Hira para o Orhun, quanto também da parte da Afif para eles e deles para ela. Eu achei assim de uma sensibilidade muito grande do autor. Isso me encanta muito em Essaret, né? Essas falas dos personagens. Eu acho muito especial a maneira como eles escrevem essa história. Então, eu gostei demais desse episódio, apesar de triste, apesar de ter chorado, mas eu achei extremamente lindo. Espero que vocês também tenham gostado do meu resumo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Um abraço.